Olá, começamos hoje uma série especial do programa Sala de Imprensa, direto da Associação Espírito Santense de Imprensa em Vitória, capital do estado. E nesta série especial nós vamos conversar com algumas personalidades que marcaram a história do Espírito Santo e também do Brasil. E neste programa de estreia nós vamos conversar com o ex-deputado federal constituinte Estélio Dias. Estélio é dono de um dos currículos mais invejáveis, eu diria, em todo o mundo. É mestre em Educação pela Universidade de Houston e também PhD em Educação e Administração pela mesma universidade. Nós vamos conversar com ele e saber um pouco de toda essa história e de sua vida pública. O Sala de Imprensa Especial está começando. Nós vamos conversar, como já anunciado, com o ex-deputado federal constituinte, 2 mandatos de deputado federal e com um currículo, como eu disse na abertura, invejável. Doutor Estélio Dias, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui na TV Sudeste, canal 17, com todos os amigos aí de Guarapari, os amigos de Vitória, do Espírito Santo. E quero parabenizar você que nós estamos chegando também, segundo sua informação, na Sky TV em Boston, nos Estados Unidos. E através da internet, a TV Sudeste também está alcançando toda a comunidade brasileira, toda a comunidade internacional. E isso é um motivo de muita alegria para nós, muita honra de estar aqui falando não somente para você e para os moradores da cidade de Saúde, de Vitória, do Espírito Santo, e uma honra e uma alegria muito grande estar falando para todas as pessoas de Guarapari, mas através de Guarapari, chegando ao Brasil e chegando ao mundo. Doutor Estélio, que ele é advogado, economista, professor universitário, eu me sinto também honrado poder estar aqui com o senhor. Isso certamente vai ser algo que vai marcar o meu currículo profissional também. Com todo esse currículo acadêmico, tendo participado de missões oficiais em vários países, o que levou o senhor à vida pública, especialmente à política? Olha, eu vou dizer de uma maneira muito clara, muito prática e muito coloquial, porque essa entrevista é uma entrevista eu diria, de pé de fogão, é uma entrevista doméstica, é uma entrevista que a gente se fala diretamente para o povo de Guarapari. Eu gostaria de dizer para vocês que é aquela clássica frase que o povo de você sempre fala: o homem impõe e Deus dispõe. Eu fui para a Secretaria de Educação e estava chegando recentemente nos Estados Unidos, ia fazer um curso na Alemanha, quando o então governador Eurico Rezende nos convidou para ser secretário de Educação. Foi uma época muito difícil porque estávamos numa transição democrática muito bem conduzida por um dos estadistas mais importantes da vida brasileira, que era o general Ernesto Geisel. E ele dizia na ocasião que a transição do regime político brasileiro naquela ocasião deveria ser lenta, gradual e progressiva. Essa é a frase do Geisel. E eu cheguei exatamente nesta fase de transição lenta, gradual e progressiva, mas que ainda existiam focos de insatisfação na época com o regime militar, existia focos de insatisfação já espalhadas no Brasil inteiro, e eu enfrentei a primeira greve dos professores da universidade. Desculpe, eu vindo da universidade enfrentei essa primeira greve dos professores estaduais, e nesta primeira greve era, na época, o ministro Rubem Ludwig. Eu procurei o ministro Rubem Ludwig e disse assim: olha, o Espírito Santo está passando uma fase difícil, não tem como atender às reivindicações do professorado, e nós estamos num regime centralizado, eu gostaria de ouvir do ministro qual seria a situação. Ele já faleceu, era um homem muito correto, muito sério, foi um dos expoentes do regime militar na época, mas era um civil, era um fulano de uma cabeça muito boa. Ele virou para mim e disse assim: olha,
você vá para o seu estado e diga a verdade. Se o professor está ganhando pouco, você diga assim, você está ganhando pouco. Eu, a princípio, não estava ainda atento a esse tipo de comportamento de pessoas que estavam no poder, porque as pessoas que estão no poder geralmente tentam dourar a pílula, né? Tentam colocar uma situação de uma cereja no bolo, e ele foi muito claro. Eles estão ganhando pouco, você diga que eles estão ganhando pouco. Bom, eu voltei para o Espírito Santo e naquela época, no impulso ainda do jovem, eu fui para a Assembleia, e na época era uma ex-deputada, que também é Mirtz Bevilacqua, que era chefe do movimento, e disse assim, olha, lamento dizer a vocês que nós vamos trabalhar juntos para resolver esse problema, e eu quero dizer a vocês, aí já copiando o ministro Rubem Ludovico, que vocês estão ganhando muito pouco mesmo, e o governo assume isso. Bom, a partir daí, nós começamos a ter condições de enfrentar vários movimentos, entre esse movimento, de maneira muito clara, e teve no Dr. Eurico Rezende, aí faço um parênteses para fazer uma homenagem a um grande político, a um grande homem público, a um sério homem público, chamado Eurico Rezende, que na época, quando ele entrou no governo, ele recebeu o governo e o professorado de 3 mil reais que ganhava, ele, no primeiro aumento, ele deu um aumento para 9 mil reais. Muito bem. Foi um grande aumento naquela época, certo? E com isso nós ultrapassamos a greve. E ultrapassamos a greve de maneira assim, dialogando muito com a classe, e a ex-deputada, naquela época, era também um entusiasta da educação no Espírito Santo, que é a deputada Mirtz Bevilacqua, né? Ela participou desse contato, desse diálogo, facilitou de certa forma esse diálogo, e nós chegamos aí a ultrapassar então essa greve e ultrapassar esse problema. Ao ultrapassar esse problema, nós começamos a ajeitar, a dar uma nova confluência à educação. Resolvemos o problema da educação de excepcionais. Na época só existiam as APAES, estavam quebradas, nós resolvemos o problema resolvemos o problema das pessoas que estavam no campo e queriam vir para a cidade, criando os centros de implantação e educação rural. Fizemos um trabalho muito importante em Rio Novo do Sul com o prefeito Amaro Cobre, e ficou sendo referência para as grandes corporações, ficou sendo referência para os grandes interesses do governo na época, e o Amaro Cobre também implantou esses centros de referências, esse centro de referências de educação rural, de tal forma que as pessoas não precisavam sair do campo para vir para a cidade. Então, mas era preciso que nós dessemos alguma coisa a esses alunos naquela época, porque eles completavam naquela época a 8ª série e tinha que voltar ou para fazer o ensino médio ou no município mais perto, ou tinha que vir para Vitória. Nós criamos esses centros e colocamos esses alunos nesses centros, com uma diferencial muito importante à época. É que, ao nós ver que os cursos, os clássicos de técnico em contabilidade, de enfermagem ou qualquer coisa, nós criávamos cursos de vacinador, criávamos os cursos de assistente de veterinário, para que as pessoas que estavam nas suas propriedades lá continuassem praticando. Bom, então todo esse trabalho educacional que foi feito num período de 3 anos, muito violento, muito rápido, né, nos levou ao Dr. Eurico, na época, a me chamar e dizer, olha, nós fizemos uma pesquisa e na Vitória você está com um nome muito bom para ser bem avaliado para ser deputado. Você não gostaria? Eu falei assim, olha, eu nunca fui político, não sei ser deputado, não sei o que é isso, doutor Eurico, eu só sei fazer isso que eu estou fazendo agora.
Aí ele falou, não vamos fazer, vamos tentar, pensa nisso e tudo, etc. Bom, na época eu relutei, porque não sabia realmente, não sabia nem como, não era inscrito em nenhum partido político, e o presidente do partido na época me chamou e disse assim, olha, colabora com a gente, talvez você possa ficar na 4ª suplência, na 3ª suplência, você ajuda outras pessoas a se elegerem, etc. Bom, eu fui levando isso na conversa, até que um dia, doutor, ele disse, olha, esse encerra amanhã, você ou colabora com a gente ou não colabora com a gente. Eu falei, não, ok, eu vou colaborar. Eu aceitei, mas ainda sem saber onde eu estava aceitando, o que eu estava fazendo. Que terreno você estava pisando. Que eu estava pisando. Então, estou sendo muito sincero contando a história, porque isso é parte da história, né? Ele vai colaborar com a gente, ele vai chegar uma 2ª, 3ª suplência, ele vai chegar. Bom, fui candidato e da 3ª suplência eu fui o deputado mais votado da época. E aí, bom, fui para a Câmara, né, e fiz um trabalho que eu considero um trabalho razoável e sério, sempre com a ajuda das pessoas, ninguém faz nada sozinho, né? E fui para o 2º mandato, que seria o 2º mandato, que era o mandato de constituinte, deputado constituinte, certo? Também nesse 2º mandato eu fui um dos deputados mais votados e cheguei até a constituinte, e da constituinte eu fui para o 3º mandato, e quando eu perdi a eleição, e junto com o deputado Dante de Oliveira, que foi autor da Lei das Eleições Diretas, nós fomos os deputados mais votados no Brasil, mas não conseguimos ser eleitos porque o partido não fez legenda. Não fez legenda. Aí eu entreguei os pontos, assim, realmente eu nem sabia que o deputado mais votado tinha que ter legenda, etc. Então, tudo bem, vamos lá, vamos. Aí eu saí da vida pública, mas o Dante Oliveira também não foi eleito, mais tarde ele voltou a ser governador do Mato Grosso, mas naquela eleição em que nós fomos os deputados mais votados no Brasil, não conseguimos ser eleitos devido a esse problema da legislação brasileira. Então esse é rapidamente esse ponto, da qual tem muitos outros assuntos, mas o tempo nosso, pouco, né? é nosso escravo. Bom, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Nós estamos conversando com o ex-deputado federal constituinte, Stélio Dias. E essa foi só uma pequena, né, tem muita história para contar, mas uma pequena introdução do que foi a vida pública e a história de vida do ex-deputado federal constituinte, Stélio Dias. Daqui a pouco a gente volta com Sala de Imprensa Especial. Até já.